Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 27 de setembro. O TVU Jornal, segunda edição, começa agora com as principais notícias do dia. Unifev convoca parceiros e se prepara para o Outubro Rosa. A campanha faz um alerta para a prevenção do câncer de mama. Comerciantes de Votuporanga aprendem técnicas para deixar as vitrines irresistíveis e atrair mais clientes. E terça-feira é dia de teleemprego. Você confere as vagas disponíveis em Votuporanga e região. E nesta edição, uma entrevista com o candidato a prefeito de Votuporanga, João Dado, do Solidariedade. É agora, no TVU Jornal. O julgamento de João Henrique Rodrigues Cassiano, conhecido como Buiú, foi marcado pela Justiça de Votuporanga para o próximo dia 11 de novembro. Ele é acusado de matar a namorada Aline Camila da Silva Barbosa a golpes de canivete e depois empurrá-la da janela de um apartamento de um prédio no bairro Parque das Nações, em 2014. Buiú foi denunciado por homicídio triplamente qualificado. A Justiça já nomeou um advogado para defender o réu. Os 21 jurados que vão compor o Tribunal do Júri vão ser sorteados agora em outubro. No início deste mês, Buiú foi condenado por outro crime a 16 anos de prisão. Ele matou uma outra mulher queimada em Santos no ano passado. E agora vamos ao Região em 1 minuto. Camila Xícharo traz para a gente as principais notícias do Noroeste Paulista. Olá pessoal, uma grávida deu à luz no meio da rua com a ajuda de policiais depois de sair de casa e tentar ir a pé ao hospital em Rio Preto ontem de manhã. A mulher é uma imigrante haitiana de 24 anos e deu à luz a um menino. Segundo o capitão, após o parto do bebê, a mãe e a criança foram encaminhados à Santa Casa de Rio Preto. O bebê vai se chamar Miguel. E uma cobra cascavel foi encontrada por moradores de Valentim Gentil no último domingo. Segundo informações da Defesa Civil, o animal, que mede cerca de 70 a 80 centímetros, estava bastante agitado e assustou os moradores do bairro. Ela foi capturada e solta logo após em uma área de preservação, longe da cidade, das casas e dos demais animais domésticos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E a polícia está à procura de ladrões que furtaram uma agência bancária em Guaraci no final de semana. O roubo foi na madrugada do sábado. Os ladrões quebraram uma parede do estacionamento para entrar no local. Segundo informações da polícia, eles também arrombaram uma porta e um cofre. Mas a quantia levada pelos ladrões não foi divulgada. Imagens do circuito de monitoramento foram entregues à polícia e vai ajudar nas investigações. E um homem e uma mulher foram presos ontem à noite em Pereira Barreto, acusados de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na residência do casal. A mulher tinha droga escondida nas partes íntimas. Em depoimento, o homem confessou que estava comercializando o entorpecente e disse que obrigava a companheira a esconder a droga para ele. Após serem ouvidos, eles foram encaminhados para cadeias da região. E essas são as notícias da nossa região. Uma ótima tarde, até amanhã. A Unifev e as instituições parceiras se reuniram para discutir os detalhes da campanha Outubro Rosa deste ano. O movimento é mundial e adota o laço rosa como símbolo da luta contra o câncer de mama. Durante todo o mês de outubro, diversas ações serão feitas na cidade, como, por exemplo, palestras. No dia 8, alunos das áreas de saúde da Unifev estarão passando orientações à população. Nós faremos intervenções no período da manhã, das 8 ao meio-dia, na loja Ideal Calçados, no mezanino, da sua loja, com curso de nutrição e enfermagem como parceiros, na nutrição, orientações nutricionais, e o pessoal da enfermagem, o autocuidado no autoexame de mama.
O Outubro Rosa é uma campanha mundial que visa esclarecer as pessoas sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Aqui em Votuporanga, ela começou em 2012 através do curso de Psicologia da Unifev, que desenvolveu várias ações voltadas à saúde da mulher. Cada instituição vai elaborar a sua programação para divulgar a campanha. Nós iremos desenvolver os arrecadamentos dos lacres, com os alunos. A gente está doando, para as entidades que é o Hospital de Câncer de Barretos. Para chamar a atenção e envolver toda a comunidade nessa campanha, todas as ações e informações vão estar disponíveis através do Facebook. O pessoal pode acessar a página no Facebook, facebook.com/Outubro Rosa Votuporanga. Lá serão disponibilizadas todas as atividades que estão sendo desenvolvidas por meio das imagens, fotografias, cobertura dos eventos. E a galera vai ficar sabendo antes aonde é que vai ocorrer todas essas atividades. Então, reforçando, as informações da campanha estão no Facebook, na página Outubro Rosa Votuporanga. E depois de estrear com vitória na segunda fase da Copa Paulista, o CAV se prepara para o jogo de volta contra o Comercial no Plínio Marim. As notícias do esporte é já no próximo bloco. As inscrições para o terceiro ciclo de carreiras jurídicas, promovido pelo curso de Direito da Unifev, foi prorrogado até quinta-feira. As palestras serão no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, entre os dias 3 e 5 de outubro, para alunos, profissionais da área e comunidade em geral. A nossa equipe conversou com o coordenador do curso de Direito aqui da Unifev, André Luiz Herrera, sobre a programação prevista para este ano. Olha, nós temos duas programações, uma na parte da manhã e uma na parte noturna. Os alunos de manhã e os alunos noturnos e também para a comunidade. Na parte da manhã, nós temos alunos e ex-alunos que apresentam as suas monografias, que foram excelentes monografias, que foram muito bem apresentadas. Esses alunos têm a possibilidade de apresentar agora para um público maior e também para fazer a desenvoltura do próprio aluno. Aberta para questionamentos, os próprios alunos podem perguntar para os ex-alunos que hoje são profissionais da área e também para o próprio aluno que vai fazer a apresentação. Isso é na segunda, na terça e na quarta-feira. No período noturno nós temos palestras. A primeira palestra nossa é realizada por um procurador federal, que vai nos blindar com o seu conhecimento. No segundo dia, que é na terça-feira, nós temos um professor de São José do Rio Preto, que é advogado também, que vai falar sobre direito empresarial. E no último dia, que é na quinta-feira, será 2 juízes da Justiça do Trabalho. Então, nós temos aí 3 áreas bem ecléticas para mostrar aos nossos alunos e também à comunidade a abrangência do curso de Direito. Alunos da Unifev podem fazer as inscrições pelo site unifev.edu.br. Já as pessoas que queiram participar devem procurar a central de relacionamento da instituição nos 2 campi. O investimento é de R$ 30 e os recursos arrecadados serão destinados à Santa Casa de Votuporanga, a entidade indicada pela Justiça do Trabalho. Para mais informações, o telefone é o 3405-9999. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Loja de materiais elétricos contrata vendedor. É necessário que o candidato tenha experiência na área e como comerciante. Os currículos podem ser enviados para o e-mail murilo@cvnet.com.br com o título Vendas. Pizzaria abre vagas para auxiliar de cozinha, pizzaiolo e entregador. Os interessados podem encaminhar o currículo para o e-mail vagas1@belacapri.com.br. E há vagas para o setor de almoxarifado em loja de imóveis. O cargo é para homens com carteira de habilitação AB e com experiência na área. Os currículos podem ser enviados para comercial@modale.com.br. E há vagas de garçom, chapeiro e caixa para restaurante. Os currículos podem ser entregues na Rua Tietê, o número é 3568, ou enviar um e-mail para contato@818burger.com.br.
Em parceria com o Sebrae, a Associação Comercial de Votuporanga promoveu uma oficina de vitrinismo para os associados. Durante o curso foram apresentadas várias técnicas de exposição de produtos que ajudam a atrair os consumidores e, claro, a aumentar o faturamento da loja. É através da exposição dos produtos que o comerciante tem a possibilidade de aumentar as vendas. Não basta apenas colocar os produtos à mostra. Uma vitrine bem feita requer muita criatividade e técnica. Pensando nisso, a Associação Comercial de Votuporanga, em parceria com o Sebrae, promoveram uma oficina de vitrinismo. Um consultor do Sebrae mostrou como montar uma vitrine mais atrativa e ainda como atrair os consumidores. Vitrine certa é aquela vitrine que vende, isso que é muito importante. 70% das vendas são causadas pela vitrine. Então, vitrine chamativa, vitrine que vende, tem que ter aquela vitrine que comunica com o nosso cliente, que conta uma história, mas que principalmente destaca o produto. Com a aproximação das festas de fim de ano, tendo o Natal como a melhor data do ano para as vendas, os comerciantes pretendem pôr em prática tudo que foi visto no curso. É meu primeiro curso, então a técnica foi muito válida, vou acabar passando isso para os meus funcionários e nós vamos colocar em prática assim agora para o final do ano. Eu acho que aprender é sempre bom e um curso desse é ótimo para a bagagem da gente. O presidente da Associação Comercial diz que é preciso aproveitar cada oportunidade para melhorar os negócios. Não só em tempo de crise, mas também a época de Natal que está se aproximando. Nós temos agora o Dia das Crianças e logo na sequência já começa o período de vendas de Natal. Então, é um período extremamente importante para estar organizando de forma adequada as suas vitrines. Para mais informações sobre a oficina de vitrinismo, o telefone do Sebrae é o 3405-9460. E o dia foi de tempo aberto em Votuporanga. A umidade relativa do ar despencou e chegou a 38% agora, no fim da tarde. Índice considerado baixo pela Organização Mundial de Saúde requer atenção extra com a hidratação e também cuidados com a superexposição ao sol. Vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira em Votuporanga e região? Olá, nesta quarta-feira o sol deve predominar no estado de São Paulo e a previsão é de que as temperaturas aumentem. Em São Paulo, o dia é de sol e as nuvens devem aumentar no decorrer da tarde. Os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Rio Preto, a quarta-feira é de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Os termômetros variam de 17 a 33 graus. Em Votuporanga, há predomínio de sol na maior parte do dia e o tempo deve ficar seco e quente. A umidade do ar tem mínima de 36%. Os termômetros ficam entre 16 e 35 graus. Até mais! Veja agora os destaques esportivos de hoje. Olá, boa noite. Você que acompanha a segunda edição do TVU Jornal, momento do nosso comentário esportivo. Mas antes das notícias, agradecer a audiência de ontem do programa Meio de Campo, programa que, aliás, em primeira mão na imprensa votuporanguense, passou aí os resultados da participação de Votuporanga nos Jogos Abertos do Interior. Foram 12 medalhas conquistadas aí pelos atletas, pela delegação de Votuporanga. Parabéns a todo mundo envolvido. E agora, falar de futebol, falar de votuporanguense, porque amanhã à tarde tem jogo do CAV na Arena Plínio Marim, um jogo às 3 horas contra o Nacional. Essa é a tabela da Copa Paulista, segunda fase, jogo no meio de semana. E o torcedor aí terá uma facilidade com relação ao ingresso, né? Dessa vez não terá a promoção do futebol sustentável, mas por outro lado a diretoria do CAV colocou ingresso aí com preço único, toda a meia entrada, né? Toda a carga de ingresso à meia entrada, o preço integral seria R$20, mas serão vendidos a R$10 todos os ingressos aí para a arquibancada lateral, aquela que durante a tarde ali pega uma sombra legal, uma sombra que dá comodidade para o torcedor aí assistir o jogo aqui em Votuporanga, que é sempre muito quente. Joga contra a equipe do Nacional, votuporanguense, que lidera o grupo 7 dessa segunda fase, vem da vitória por 1-0 fora de casa contra o Comercial de Ribeirão Preto e tem agora 2 partidas em casa. Joga amanhã contra o Nacional e no próximo sábado recebe aí o Red Bull
equipe que vem forte na Copa Paulista, fez uma boa primeira fase. Para amanhã, o técnico Ito Roque não deve promover grandes mudanças aí, deve ter de volta o lateral esquerdo Cleidson, fica a opção aí do Anderson Cavalo para entrar, quem sabe, na titularidade, mas o importante é a presença de Alvinho, aí, o artilheiro do time, com 7 gols marcados nesta Copa Paulista. Com relação aos ingressos, futebol sustentável, talvez aí na última partida contra o Comercial, né, o último jogo dessa segunda fase, que será em casa contra o Comercial, volte a promoção que troca 2 garrafas PET por ingresso aí, promoção que já foi mostrada como um sucesso aqui em Votuporanga. Vamos falar de seleção brasileira. O técnico Tite teve que convocar aí 2 substitutos de estrelas, aí, jogadores que atuam pelo Real Madrid. Casemiro e o Marcelo, volante Casemiro e o lateral esquerdo Marcelo, foram cortados aí por questão de lesão, e no lugar deles, Rafael Carioca e o Wendel foram chamados. Rafael Carioca do Atlético Mineiro e o Wendel joga no Bayer Leverkusen da Alemanha, um volante e um lateral esquerdo aí convocados aí para os 2 jogos das eliminatórias do Brasil contra a Bolívia e contra a Venezuela. Outro titular aí, outro jogador que foi cortado, o Douglas Costa aí, o Tyson foi chamado para o lugar aí, o Douglas Costa, que se lesionou no Bayern de Munique e não está conseguindo ainda jogar com o técnico Tite depois que voltou aí, depois que ele assumiu, quer dizer, a seleção brasileira de futebol. São esses os destaques. Lembrar que no meio de semana aí tem Copa do Brasil, Brasileirão só no final de semana, mas tudo isso a gente fala amanhã. E a seguir, você vai ver como foi a participação do candidato a prefeito de Votuporanga, João Dado, do Solidariedade, no programa Jornal da Manhã Unifev. E a Justiça Eleitoral organiza um esquema de transporte para moradores da zona rural. A gente volta já já. A partir de hoje, 5 dias antes do primeiro turno das eleições, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, a não ser em flagrante e em condenação de crimes inafiançáveis. Segundo o calendário eleitoral, essa garantia é válida até 48 horas depois do pleito, ou seja, até terça-feira às 5 horas da tarde. A regra está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral e tem como objetivo, garantir o exercício do direito do voto pelo maior número possível de pessoas, sem ameaças ou pressões indevidas. Caso ocorra alguma prisão, o detido deve ser imediatamente levado ao juiz competente para verificar a legalidade da prisão. E a Justiça Eleitoral de Votuporanga organizou um esquema especial de transporte para atender eleitores que moram na zona rural. Yasmin Gutierrez traz mais informações. Eleitores de Votuporanga que moram na zona rural a mais de 2 quilômetros de distância da cidade vão poder utilizar o transporte disponibilizado pela Justiça Eleitoral no dia das eleições. 5 linhas de ônibus vão funcionar das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Os veículos identificados pela frase "a serviço da Justiça Eleitoral" vão partir da Praça da Igreja Matriz às 8 horas da manhã com destino aos bairros e depois retornam ao ponto de saída. O trajeto será repetido às 10 horas da manhã, à 1 e às 3 da tarde. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. Obrigada, Yasmin. E o programa Jornal da Manhã Unifev recebeu hoje o candidato a prefeito de Votuporanga, João Dado, do Solidariedade. Veja como foi. João Eduardo Dado Leite de Carvalho, 61 anos, é casado há 39, tem 2 filhos e 3 netos. Atuou como agente fiscal de rendas do estado de São Paulo por 32 anos e também trabalhou 6 anos no Banco Central. Foi deputado federal por 10 anos no período de 2001 a 2002, 2007 a 2010 e 2011 a 2014. João Dado é do Partido Solidariedade e concorre à Prefeitura de Votuporanga pela primeira vez. Ele tem o empresário Renato Martins, que também está aqui no estúdio acompanhando, do Democratas como vice.
Ambos fazem parte da chapa União por Votuporanga. Candidato, o seu tempo passa a correr a partir de agora. E eu já vou lá para a primeira pergunta. Estou aqui com o seu plano de governo. Nas últimas eleições, o senhor foi candidato a deputado federal, quase ganhou. Daqui 2 anos teremos de novo eleições para deputado. Caso eleito, o senhor não corre o risco de sair candidato a deputado na próxima? Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Josiano. Bom dia, Meg. Uma satisfação estar aqui com vocês, na TV Unifev, Rádio Unifev e também o Facebook. E dizer que essa pergunta é importante, porque fez parte de uma das contra-informações que vem surgindo. E nós registramos o nosso plano de governo e logo no início dele nós dizemos de maneira textual: assim compromissados durante os mandatos de 4 anos como prefeito e vice-prefeito. Ou seja, eu que já cumpri 10 mandatos eletivos na minha vida, 10 mandatos eletivos, sendo 3 de deputado federal e 7 em entidades de classe de âmbito estadual ou federal, cumpri todos os meus mandatos. E até destaco um detalhe, Luciano. No meu mandato anterior de deputado federal, eu fui convidado para ser ministro do Trabalho. Disse ao interlocutor, ministro-chefe da Casa Civil, Dr. Gilberto Carvalho, que eu havia sido eleito para ser deputado federal e não para ser ministro de Estado. Então, eu permaneceria como deputado federal. Então, dessa forma, isso demonstra uma história de cumprimento da palavra com aquelas pessoas que nós representamos. Eles, sim, são donos do mandato e a gente é apenas representante. Candidato, no plano de governo, o primeiro item é saúde, e a gente notou aqui que das 18 propostas aqui do item saúde, pelo menos 12 requerem um alto investimento, né? Por exemplo, instalar ultrassom, raio-x e laboratórios de exames, além de ambulância 24 horas no mini hospital do Poço Bom, construir a clínica da mulher e da criança, atendimento 24 horas, entre outras. Investimento alto, né? Nesse momento que a arrecadação cai. Como é possível transformar todos esses objetos aqui em realidade? José, nessa pergunta me dá um gancho fantástico. Porque em função de 10 anos como deputado federal, eu adquiri uma experiência muito grande, muitos amigos, muitos contatos lá na esfera federal, que tributariamente concentra quase 70% do dinheiro do país. Então eu fui a Brasília e conquistei o Hemocentro, R$1 milhão com o deputado federal Fausto Pinato. Conquistei a Clínica da Mulher e da Criança, juntamente com o nosso vice, companheiro e amigo Renatão do Santa Cruz. Conquistamos a Clínica da Mulher e da Criança, R$1 milhão com o deputado Rodrigo Garcia. E também, importante destacar, que no caso do Hemocentro, nós já temos o de acordo do ministro da Saúde, com quem eu estive terça-feira retrasada. Essa facilidade de contato com os parlamentares também nos permitiu R$700 mil do deputado Paulo Freire, do PR de São Paulo, para nós termos ultrassom, raio-x e laboratório de exames e ambulância lá no mini hospital do Poço Bom. Já existem as salas, faltam os equipamentos. E também o Monte Verde, o consultório municipal, também a creche do idoso. Monte Verde é o deputado Guilherme Mussi. No caso da creche do idoso, é o deputado federal, todos eles deputados federais, Simval Malheiros de Catanduva. Vejam vocês, estão dizendo por aí que nós não temos essas verbas garantidas. Quem é deputado, e apenas aqueles que são deputados e viveram a experiência de ser deputado, sabem que o deputado, uma vez escolhendo a sua verba, nada retira ela do orçamento. Ou seja, se um deputado diz para você, eu vou pôr R$1 milhão, ele vai pôr R$1 milhão. Aí vem a Constituição, em seu artigo 165, e diz, essa emenda que o deputado escolheu, ela é de cumprimento obrigatório, ela é de execução obrigatória. Não tem um prazo assim, mas ela vem. Ela vem no ano em que ela foi feita. Vamos dizer, o orçamento de 2017 vai ser feito até final de outubro de 2016 e votado até dezembro de 2016. Mas o deputado, tendo a manifestação de vontade expressa e gravada para a televisão, para o nosso programa de televisão, e a amizade que eu tenho com eles,
a seriedade com que eu sempre tratei a causa pública, me dão a garantia, a segurança de que essas verbas já estão conquistadas para a nossa terra. Essa é a única forma de cumprir um plano de governo que foi feito por você, cidadão votuporanguense, pela senhora, pelas donas Marias, donas Margaridas, donas Luzias e assim por diante. Em 110 reuniões que fizemos nas casas dessas pessoas e que geraram esse plano de governo. Candidato, vamos falar agora de educação. O primeiro item aqui, viabilizar a implantação da Universidade Federal de Votuporanga, integrando ao projeto o Instituto Federal de São Paulo. Em São José do Rio Preto, Edinho Araújo, do PMDB, líder nas pesquisas lá naquela cidade, já protocolou em Brasília lá o pedido de criação da Universidade Federal do Noroeste Paulista. Caso o senhor eleito aqui, ele eleito lá, como que fica essa universidade? Vai para onde, candidato? Olha, eu penso que são coisas distintas. O ministro da Educação é meu amigo há mais de 15 anos. O ministro Mendonça Filho foi deputado comigo federal durante 8 anos. E gravou para nós a seguinte afirmação, que no nosso IFESP, que eu ajudei a conquistar, juntamente com o prefeito Júnior Marão e o saudoso senhor Halim Haddad, primo do então ministro da Educação, Fernando Haddad, foi conquistado há 5 anos atrás. Nos anos seguintes, nós aportamos recursos junto com o deputado Newton Lima, lá de São Carlos. Hoje não temos mais tantos recursos porque não fui reeleito. Mas o que é importante destacar, o ministro da Educação já declarou para nós que vai ampliar o número de cursos superiores. Nós temos apenas dois, Ciência da Computação e Engenharia Elétrica, Engenharia Civil. O ano que vem teremos Engenharia Elétrica e outros cursos superiores. Dessa forma, nós vamos criando musculatura universitária para que o nosso Instituto Federal se transforme, agregue uma universidade federal aqui em Votuporanga. Esse é um compromisso do ministro e tenho certeza que será cumprido por Sua Excelência. Candidato, no item 14 do seu plano de governo, funcionalismo e administração. É um assunto polêmico, né? Sempre debatido a questão de cargos comissionados. Tem um item que o senhor cita o seguinte: revisar a estrutura de cargos comissionados, adequando às necessidades indispensáveis ao serviço. Isso, na prática, significa que irá diminuir, cargos comissionados irão aumentar? Como é que fica a situação? A pergunta é muito boa. Alguns dizem que vão extinguir todos os cargos comissionados, se isso for feito para a administração pública em Votuporanga. É preciso ter responsabilidade para saber, por exemplo, que 60% dos cargos comissionados da nossa estrutura administrativa são exercidos por funcionários de carreira. A menos que se demitam todos esses funcionários públicos de carreira, e não se sabe por que seriam demitidos, ou são maus funcionários ou não são, e se forem bons funcionários, nós não vamos demitir ninguém. Mas o que está escrito aqui é o seguinte: cargos comissionados que são dispensáveis, equivale dizer, tem 2 funções que têm a mesma atividade, 2 cargos que têm a mesma atividade, será eliminado um imediatamente. Ou cargos comissionados que eventualmente possam ser exercidos por servidores de carreira, serão eliminados. Ou, por exemplo, cargos comissionados que tenham concursos públicos ainda em vigor, também serão eliminados e serão chamados os servidores efetivos. Eu fui servidor público por 38 anos. Eu dou muito valor ao serviço público perene, aquele por concurso público, porque nós, agentes políticos, passamos. E a administração pública tem que permanecer com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua expertise e, portanto, daremos um grande ênfase nos cargos efetivos e não nos cargos comissionados. O candidato, ainda sobre esse assunto, mas voltando agora para a educação, também tem um item que o senhor fala em implantar um processo seletivo impessoal, transparente e com igualdade de condições para os cargos de diretor e coordenador de escola municipal. Por que isso é necessário? Olha, hoje esse procedimento já é adotado. Nós temos todos os diretores, vice-diretores e coordenadores de todas as escolas públicas, portanto, das 29 escolas nossas públicas municipais, exercidos em comissão por
na maioria das vezes, 90% são professores da rede municipal que têm um cargo comissionado e, portanto, foram escolhidos. É a mesma situação que eu falei daqueles 60% de servidores efetivos que exercem cargos comissionados. É o caso aqui. E vejam por que nós apoiamos esse tipo de escolha e não fazer um concurso público para coordenador ou diretor ou vice-diretor. Porque, fazendo através de processo seletivo, nós temos flexibilidade para que aquele servidor público de cargo efetivo de professor e que esteja exercendo um cargo de coordenador e que, eventualmente, não se adapte à estrutura administrativa, traga mais problemas que soluções, ele possa ser feito um novo processo seletivo e ser substituído, coisa que não seria possível se fosse ali um cargo efetivo de diretor. Entendo que o cargo de diretor se enquadra exatamente naquilo que prescreve a Constituição Federal, quando diz que cargos em comissão podem ser exercidos no caso de serem cargos de direção, e é o caso específico desse item que nós vamos manter o processo seletivo. Não quer dizer que vamos substituir todos aqueles que lá estão, mas vamos estudar as adaptações, as adequações de todos os que estão exercendo as funções de diretor, vice-diretor e coordenador de escola, para ver se há a necessidade ou não de haver substituições, mas manteremos o processo seletivo e não concurso público para um cargo de diretor, de vice-diretor ou de coordenador. Candidato, agora o assunto é trânsito, transporte e segurança, o item 3. O senhor fala aqui em preservar e investir, quando necessário, em equipamentos para redução de velocidade em pontos críticos e também na sinalização de trânsito, diminuindo o número de acidentes. Entendemos que a alta velocidade aí, talvez, e a imprudência são as maiores causas, né, dos acidentes. Mas vem mais radar por aí, candidato? Como é que está? Não, o que vai acontecer é que vem menos radar móvel. Nós vamos fazer a adaptação da utilização dessa força de trabalho, que são os agentes de trânsito, para que, ao invés de utilizarem radares móveis, eles vão estar nos ajudando na proteção da vida de crianças, na proteção daqueles que procuram os postos de saúde, os consultórios municipais, daqueles que procuram o IFESP, daqueles que procuram escolas estaduais, enfim. Os agentes de trânsito vão estar controlando o trânsito nas regiões onde ocorre muito afluxo de pessoas, ali na Santa Casa, naquelas passarelas, naquelas passagens, né, de pedestres. E dessa forma, ao invés de multarem com radares móveis, eles vão estar protegendo a vida das pessoas, a vida das crianças, a vida de idosos. Dessa forma, nós vamos preservar os radares fixos, vamos analisar muito bem quais os pontos críticos em que eles têm que ser mantidos e fazer uma sinalização ainda maior desses radares fixos, como estabelece o Código de Trânsito Nacional. Então, nós apenas vamos cumprir a lei federal que determina a identificação de um radar, de um controle eletrônico de velocidade, através de uma sinalização prévia, ou seja, o radar fixo não é para multar, é para controlar a velocidade. Além disso, Luciano, uma coisa importantíssima, nós vamos padronizar as velocidades nas pistas duplas, porque nós temos problemas em Votuporanga. Você vem, por exemplo, passa pela rodoviária, ali na Antônio Augusto Paes. Aí você entra na Horácio Santos. A Antônio é 50 por hora, a Horácio Santos é 40. Você é multado. Automaticamente você está multado, você não percebe a mudança da velocidade. Se nós temos a velocidade estabelecida em 60 por hora em todas as avenidas, nós teremos um trânsito mais conhecido, inclusive por pessoas de fora, que ficam sem condições de saber aonde é 40, onde é 50, onde é 60, e nas pistas que são simples ou que são estreitas, nós teremos a velocidade de 50 por hora, todas elas controladas por radares em número suficiente apenas nos pontos críticos. Candidato, assunto agora, item 4, assistência social. O primeiro item já fala em reestruturar a Secretaria de Assistência Social, tornando mais eficaz o atendimento à população carente. Por que essa reestruturação na visão do candidato?
Hoje nós temos uma realidade em que cargos da secretaria, de outras secretarias, são exercidos na Secretaria de Assistência Social e vice-versa. Cargos da assistência social estão sendo exercidos em outras secretarias. Nós vamos trazer todos eles para dentro da Secretaria da Assistência Social. Nós temos uma diretoria cuidando de 2 assuntos distintos, então nós vamos especializar, fazer com que haja uma especialização. Por quê? Porque no nosso governo nós vamos cuidar de gente. E cuidar de gente é necessário que a assistência social seja a menina de ouro, seja aquele ponto fulcral em que a administração se debruça para atender principalmente aqueles que mais precisam do poder público, que são os mais carentes, que são os desvalidos, que são os sem-abrigo, que são as crianças carentes da nossa terra, que são os idosos e assim por diante. E é importante destacar que nós vamos ter uma verdadeira revolução para o bem, porque em 2016, apenas para exemplificar, nós temos para o orçamento das entidades assistenciais R$1.100.000 do Poder Municipal. Poder Federal nada tem repassado às nossas entidades. Num crime contra a assistência social praticado anteriormente pelo governo PT, agora pelo governo PMDB. Então, nós não faremos isso. Nós vamos continuar mantendo R$1.100.000, R$1.200.000 do governo municipal e já temos mais R$1 milhão para 2017 do deputado federal Floriano Pêssaro, nosso secretário de Assistência Social, que já se comprometeu com o nosso município, com o nosso povo, gravou para o nosso programa de televisão e temos a convicção que essa palavra será cumprida e nossas entidades estarão com mais R$1 milhão, quase 100% a mais de recursos para cumprirem com a sua função social, a mais nobre dentre todas as funções do poder público. Candidato, pouco menos de 4 minutos para terminar, passou rápido, né? Habitação, um assunto de interesse aí da maioria dos votuporanguenses. O senhor promete aqui viabilizar a construção de mais de 2.000 casas em parceria com a CDHU e o programa Minha Casa Minha Vida, sendo 50 unidades em Simonsen e mais 500 lotes a preços populares. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, destacasse como que vai funcionar esse programa de lotes a preços populares. Isso é muito importante. A pergunta é básica e que diferencia a nossa proposta de qualquer outra. Em primeiro lugar, em função da nossa amizade com o secretário da Habitação, o deputado federal Rodrigo Garcia, e a proximidade dele com o nosso vice, Renatão, vai fazer com que o nosso município seja aquinhoado, seja concedido ao nosso município 2.000 casas no regime CDHU, o programa Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista. Por que isso é importante? Porque os recursos decorrentes desses programas são do governo federal, são do governo estadual e não eram a prefeitura. E por que 50 unidades em Simonsen? Porque aquela comunidade está carente de residências. Nós precisamos eliminar em Simonsen o flagelo que é pagar aluguel e muitas vezes não conseguir pagá-lo. E aqui na questão dos 500 lotes a preços populares é que está a grande diferenciação. Eu posso comprar com dinheiro da prefeitura, portanto, nosso dinheiro, 10 alqueires e fazer 500 lotes populares. Eu já gastei R$5 milhões. Aí eu gasto mais R$8 milhões para deixá-los em condições de serem oferecidos à população. Eu usei 13 milhões de dinheiro público. Para quê? Para financiar em 20 anos, parte do nosso público, financiar em 20 anos esses lotes populares. Eu acho que é muito mais inteligente, é muito melhor para a economia do nosso povo, é muito mais adequado para esse momento econômico de dificuldades, que nós recorramos à Secretaria da Habitação, que nos repassa os 13 milhões de dinheiro do Estado, nós não gastamos nada da Prefeitura e 500 habitantes da nossa terra vão ter a possibilidade de ter um lote popular. Essa diferença só se conquista com força política. Não tem outra forma. Tem que ter força política para ir lá no secretário da Habitação, no deputado Rodrigo Garcia, e dizer: deputado, conceda para nós 500 lotes populares. E ele gravar isso para a televisão e dessa forma haver o compromisso expresso, gravado dele para com a nossa população. E com isso a prefeitura não vai se onerar. Candidato, 1 minuto apenas, mas uma pergunta aqui de esporte, né? O senhor fala em desenvolver ações voltadas ao contínuo fortalecimento do Clube Atlético Votuporanguense e seu plantel, mas, pelo menos do plano de governo, nada sobre a conclusão de etapas
que restam da arena. O senhor pretende olhar cobertura, iluminação do estádio também? Bem rapidinho, para depois sortear as considerações finais. A cobertura foi recurso de emenda minha, viu, Luciano, Josiano? Eu trouxe R$1.100.000 que vão ser usados para cobertura. Conquistamos mais R$800 mil junto ao deputado Fausto Pinato e ao ministro Pisciani, para que nós pudéssemos concluir aquela etapa de obras. Elas serão concluídas, já temos o recurso, não há dúvida sobre isso. E a questão do plantel, nós vamos formar pratas da casa. Essa é a nossa grande tarefa, formar uma geração esporte, e com isso nós temos uma saúde melhor para o nosso povo. Candidato, encerrou o tempo? O senhor tem 2 minutos agora para as considerações finais, candidato. Bom, as minhas considerações finais são no sentido de que esse plano de governo, que eu mostro para vocês, nossos telespectadores, nossos ouvintes, ele foi construído através da opinião das pessoas. Portanto, ele não é meu, não é do Renato, é das pessoas. Segundo, para cumprir obras, cumprir plano de governo, que as pessoas querem que seja cumprido, só tem um jeito. Tem que ter força política. Ir em Brasília, onde está quase 70% do dinheiro público, trazer esses recursos, fazer as obras e cumprir o dever do administrador, que é atender o interesse do nosso povo. Essa é a nossa forma de governar, cuidando de gente, com experiência, com conhecimento político, com força política. E acreditamos que dessa maneira Votuporanga vai avançar ainda mais. Tem 20 segundos ainda. Tem 20 segundos ainda. Esses 20 segundos é para agradecer a TV Unifev, agradecer a paciência do senhor e da senhora que nos ouviram e dizer, podem confiar, quem muito fez por Votuporanga, 70 milhões de reais em obras, muito vai fazer com a homenagem do seu voto, com a honra do seu voto. O Jornal da Manhã Unifev vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 8h15 da manhã. Ontem o programa iniciou a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Votuporanga com Oswaldo Carvalho, do PMDB. E amanhã o bate-papo é com Roberto Lamparina, do PSOL. O Jornal da Manhã Unifev é ao vivo pela Rádio e TV Unifev e também na nossa página do Facebook. E o TV O Jornal termina aqui. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens na nossa página na internet, tvunifev.com.br, ou ainda pelo Facebook, que é o facebook.com/tvunifev. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Até lá!